Mas pensando, ainda voltando um pouco nessa questão da tradução, isso eu sei que é um assunto que muitas vezes é sensível para algumas comunidades, algumas igrejas, mas você mesmo acabou de sugerir que o ideal é que o crente possa ter várias versões. Isso. Que ele possa consultar e dar uma olhada em vários tipos de tradução. Isso. A gente não precisa se aprofundar muito nessa questão, mas seria interessante, antes de adentrar nos princípios hermenêuticos, pensar assim: a tradução já é uma interpretação, correto? Absolutamente, sim. Você mesmo trabalha com tradução e o tradutor precisa fazer escolhas. Ele precisa lidar com escolhas. Agora, você também falou que o Novo Testamento, pensando especificamente nisso, que é hoje a sua especialidade, eu digo hoje porque já foi Antigo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito em língua comum. Como é que a gente pode lidar com essa questão? E eu mesmo cresci lendo a corrigida, depois a revista atualizada, que são aquelas mais... que tem uma linguagem mais, vamos dizer assim, formal. E você vai ler e você acostuma com aquele texto, aquilo se torna o seu texto. Deus fala daquele jeito para você. Isso. Né? E aí você vê outras traduções mais recentes, a NVI, agora mais recente mesmo a tradução da Mundo Cristão. Nova Versão Transformadora. A Transformadora. Nova tradução ou Nova Versão Transformadora. Isso, a Transformadora. Você tem outras que estão sendo lançadas no mercado e elas têm uma linguagem mais comum. Sim. O que você pensa sobre isso? Qual é a vantagem e a desvantagem? Ao mesmo tempo, assim, qual seria a sua sugestão para alguém que está começando agora a ler a Bíblia? Alguém que está começando agora, eu sugeriria que escolhesse uma versão de fácil compreensão. As traduções, elas variam em grau de formalidade para de dinamismo, não é? As traduções mais formais e as traduções mais dinâmicas. As traduções mais formais estão mais próximas da língua original, seja do Antigo Testamento hebraico, seja do Novo Testamento grego, e as traduções mais dinâmicas interpretam mais. Por exemplo, a antiga Bíblia Viva, que também é uma tradução extremamente dinâmica, e a nova, aliás, é menos dinâmica do que a versão anterior. A antiga Bíblia Viva, eles diziam que o foco deles foi traduzir ideia por ideia, ao invés de palavra por palavra. Então, note o quanto que existe disso de interpretação. Por outro lado, como eles estão traduzindo as ideias, então fica, às vezes, mais fácil de compreender. Então, eu recomendaria a um leitor iniciante da Bíblia que ele escolhesse uma versão que não seja tão dinâmica quanto a Bíblia Viva e a Mensagem, que é a mais dinâmica de todas, ao ponto até de deixar de ser tradução, né? E ter virado uma paráfrase, mas que escolha uma nova tradução linguagem de hoje, uma nova versão transformadora, que é, até onde eu vi até aqui, muito interessante. Já a nova versão internacional já é um pouquinho mais formal, um pouquinho mais difícil de entender para o leitor que não está tão acostumado assim com a Bíblia. Você tem hoje a revista atualizada também, que parece que está caminhando mais para a questão dinâmica. Isso. Eu confesso que quando começa a falar você na Bíblia, eu fico estranho. Mas é uma questão minha, é uma questão muito pessoal. E talvez eu precise rever isso, considerando, por exemplo, o Koiné do Novo Testamento, que está muito mais para o você do que para um voz que nós temos hoje. Eu acho que isso às vezes é ignorado, Ronaldo. O fato de que a língua do Novo Testamento era uma língua muito popular. Eu não sei dizer isso a respeito do hebraico do Antigo Testamento, quão rebuscado ele é. Mas eu sei que o Novo Testamento, a maioria dos livros, tem um grego muito simples mesmo, especialmente os escritos de João, por exemplo, um grego simples de entender, o grego da feira mesmo, o grego que as pessoas falavam no dia a dia, não era o grego acadêmico, não era o grego literário. O que a gente tem de mais próximo do grego literário no Novo Testamento é Lucas e Atos, né? Lucas tem um nível de grego muito bom, e o autor de Hebreus também tem um nível de grego muito bom. Mas mesmo esse nível de grego bom
não chega a ser um grego literário. Não é um Homero. Não, longe disso, né? longe disso. É um grego comum. Aliás, é o grego koiné, não Koiné, é? porque É daí é que vem o nome, Exato. não é? O koiné significa comum. E, de fato, o grego da Bíblia é o grego comum. Talvez a gente pudesse, né, como pastores, até pensar nisso, de que se isso foi de fato intencional, eu acredito que foi, por parte do nosso Deus em fazer os autores escreverem dessa forma, talvez nós pudéssemos também ser um pouco mais amigáveis a novas traduções que são lançadas no mercado, por exemplo, que normalmente são recebidas com muito julgamento, com muitos problemas. Note, todas as traduções têm problemas. Todas as traduções são falíveis. Não existe nenhuma tradução que é 100% correta. Então, nós devemos receber... É fundamental ler o prefácio das traduções, porque ali os tradutores explicam quais foram as regras que eles estabeleceram para aquela tradução específica e qual é o público-alvo que eles têm. Perfeito. E aí, se aquela igreja, se aquele ministério tem o mesmo público-alvo, então ele deveria seriamente levar em consideração usar aquela tradução. Né? Então, por exemplo, quando a nova versão internacional americana foi lançada, eles lançaram pensando no público universitário daquela época. Então eles fizeram um estudo, qual é a amplitude de vocabulário de um universitário americano hoje. E aí eles fizeram esse estudo e traduziram a NVI dentro dessa realidade, dentro daquele universo de vocábulos que era conhecido pelos universitários americanos. Então, quer dizer, se um pastor ia tratar naquela época com jovens universitários, aquela era a melhor versão. Agora, se o pastor fosse tratar com crianças, teria que escolher outra versão. Se o pastor fosse tratar com pessoas estudadas e extremamente cultas, então uma outra versão seria o ideal, provavelmente a King James. E assim vai. Cada tradução tem um objetivo específico e a gente tem que usar as traduções de acordo com o objetivo para o qual ela foi criada, ela foi desenvolvida. Agora eu sei também que, por um outro lado, a escritura, né, a Bíblia, ela se tornou, durante a história da nossa cultura, a história do Ocidente, um livro extremamente importante, um livro que influenciou, que até mesmo deu, em alguns casos, como o alemão, até mesmo o francês, influenciou até mesmo na gramática, né? A partir do momento que dá traduções lá de Lutero e tudo mais. De modo que, pensando na nossa língua portuguesa, e aí sendo um pouco mais preciosista, tem espaço para uma Bíblia que tem uma linguagem mais formal, que até mesmo proponha para aquele que lê um vocabulário um pouco mais abrangente para que você aprenda, até mesmo língua portuguesa. Sim. Considerando a Bíblia como literatura, como uma literatura, né, de grande valor histórico. Eu acredito que não é o primeiro objetivo, mas precisamos de traduções rebuscadas e precisas, porque a questão mais importante não é tanto o fato da língua ser rebuscada, mas o fato de poder usar linguagem rebuscada te permite ser mais preciso na tradução. Esse é o ponto. Então, por isso é que traduções mais formais tendem a ser mais precisas, porque elas estão mais próximas da língua original, porque elas têm uma amplitude maior, elas têm uma liberdade maior com o uso da língua. Por incrível que pareça, parece que é o contrário, né, popularmente falando, mas não é. É a tradução formal que tem maior liberdade no uso da língua. Ela pode se valer das construções mais diversas da língua portuguesa, até construções arcaicas, construções que não são comuns hoje em dia, mas ela pode se valer daquela construção gramatical a fim de transmitir de maneira mais precisa a ideia que estava na língua de origem. Ao mesmo tempo, e aí para fechar essa questão da tradução, porque nós queremos caminhar para a hermenêutica, acho que qualquer um se pergunta ao ouvir tudo que a gente conversou agora, pelo menos duas coisas. Primeira pergunta óbvia é: qual é a melhor tradução, na sua opinião? Né? Dentre essas que nós temos em português. E a segunda é: você faz uma afirmação dura, afirmação que talvez um desavisado possa pensar uma coisa complicada, que é: tá bom, se todas as traduções são falhas, então a minha Bíblia, o que eu tenho, não é a palavra de Deus?
Como é que você lida com essas duas perguntas? Eu sei que uma é mais pessoal e a outra... Qual é a primeira de novo? Se é que você lembra? A melhor tradução. Melhor tradução. Eu acredito que a tradução mais precisa... Melhor tradução depende de para que você vai usar. Certo? Perfeito. Mas pensando na questão da tradução mais precisa, qual a tradução mais precisa na língua portuguesa? Do que eu analisei até agora... eu gosto muito da Almeida Revista Atualizada. A Almeida Revista Atualizada é difícil você pegar o texto grego e olhar as opções que os tradutores da ARA fizeram, é difícil eles errarem. Eles são bons. Foi um comitê de tradução de gente muito competente que produziu a atualizada. Agora, eu ainda não tive tempo de analisar a versão brasileira. A versão brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil me parece ser uma tradução muito interessante também. Ela não vem de Almeida, não é? Ela foi um projeto totalmente diferente. Com a revisão de Rui Barbosa. Com uma revisão até de Rui Barbosa. Eu tenho a de 1930, da minha bisavó. Uau! Eu ainda não tive tempo de analisar essa tradução dessa maneira, mas provavelmente deve ser interessante. Mas eu gosto muito da ARA, da precisão da ARA. A ARA é a minha versão de cabeceira. Sim. E, aliás, todo mundo tem que ter uma versão de cabeceira. A versão a partir da qual você decora os seus versículos. Né? Então, a ARA é a minha versão de cabeceira, embora de ano em ano eu vou mudando a Bíblia que eu vou ler naquele ano, eu leio numa tradução diferente, por exemplo. Sim. Mas aí, voltando àquela questão, muito bem, nós temos muitas traduções, nenhuma delas é infalível. Isso. Mas quando eu pego a Bíblia, eu estou pegando a palavra de Deus? Absolutamente. Quando todos nós trabalhamos com a Bíblia na língua portuguesa, nós estamos tratando com a palavra de Deus. A diferença de ler a Bíblia no grego ou no hebraico é uma questão de maior precisão. Você vai conseguir ver com maior nitidez algumas coisas. O teólogo Grant Osborne, né, que faleceu agora há pouco tempo, ele dizia que a diferença de ler na língua original e numa tradução é uma diferença parecida com a qualidade das televisões, não é? Você tem uma televisão em sinal analógico e agora você tem uma 4D, uma televisão com uma definição absolutamente precisa, com grande nitidez. Você consegue ver os detalhezinhos dos poros do nariz da pessoa que está aparecendo ali. Quando você vai para a língua grega, é isso que você vê. Você vê mais nitidez. Quando você está na tradução, você está vendo a mesma coisa, mas com menos nitidez. Ou seja, continua sendo palavra de Deus. Continua sendo Deus falando com a pessoa, mas com menos nitidez.